Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Então vamos iniciar o estudo sobre a obra Caminhos Espirituais de Jean Vaillant, tá bom? Como eu sempre gosto de comentar todos os vídeos, se você tiver acesso, por favor, faça a leitura da obra original, tá bom? Procurei, não encontrei esse livro na Amazon, no Kindle Unlimited, não encontrei esse livro no site do Jean Vaillant, encontrei um PDF na internet, que é a leitura, a maneira que eu fiz a leitura da obra. Este PDF ele tá com problemas de edição, tu percebe que tá uma formatação errada e tal. São só para comentar, que eu acho interessante compartilhar isso. É uma obra que não foi ainda feita uma reedição dela. Diferente do Revelação Cósmica, que foi feita uma reimpressão e uma nova edição, né? Uma atualização, né, da edição mais recente. Mas dá para ler inteiro, na íntegra e vida que segue. Outra coisa que eu também quero compartilhar com vocês, eu estou fazendo playlists no canal, que eu acho que fica mais fácil encontrar o vídeo. Então eu vou fazer playlist pelo autor, tá? Aí o autor olhando como referência o autor físico do livro, tá? Não o espírito. Outro pelo espírito, depende. Na hora que eu for criar, eu tomo a decisão. Tá? Então, se você, todos os vídeos de Jean Vaillant, por exemplo, vai ter uma playlist com todos eles. Os livros do Alberto Peixoto, Vanderlei de Oliveira, os Mário Barbosa, conforme eu for lendo e trazendo aqui para vocês, eu vou colocando todos nessa playlist, que aí fica mais fácil para achar, tá bom? Então vamos lá, gente. Caminhos Espirituais. É o segundo livro da trilogia sobre a revelação cósmica. Lembrando que o primeiro livro a gente já tem aqui no canal, tá? Vamos para a segunda parte. Esse segundo livro ele é estruturado em 3 grandes partes, tá? E aí ele vai tratar muito sobre a questão do olhar aqui mais da Terra, tá? Então, o primeiro, Revelação Cósmica, vai trazer toda a questão da criação da Terra, o que aconteceu, por que vieram para cá, qual foi o plano, Jesus nessa história e tal. Agora aqui ele vai dar um enfoque maior aqui na Terra especificamente, tá? E aí já dando um spoiler, já estou fazendo a leitura do Karma e Compromisso, que é o terceiro volume da trilogia. Estou gostando demais, é um livro realmente muito mais denso, muito mais conhecimento. E estou gostando bastante. E o que acontece? Ele vai dar um foco em tudo que aconteceu aqui na Terra, da rebelião de Lúcifer para frente. Claro que eu não fiz a leitura do livro inteiro, mas até estou lendo. Então ele vai dar esse enfoque maior nessa parte da revolução de Lúcifer, tá? E aí pra frente. Mas aí vamos. Quando chegar. Quando eu publicar aquele vídeo, eu vou ter uma visão geral da obra. Mas só dando um spoiler. Tá? E pra conceituar um pouco isso. Recomendo muito que, antes de você acompanhar esse livro, ou fazer a leitura desse livro, fazer a leitura, acompanhar os vídeos da Revelação Cósmica, que muita coisa vai entender, muita coisa vai encaixar. Tá? Aquele série de vídeos eu acho importantíssima pra seguir o estudo aqui. Então vamos lá, ele vai começar na primeira parte falando sobre a transição planetária. Então vamos lá, o que é a transição planetária? A transição planetária é quando um planeta deixa de estar num nível para o outro. Então a gente tem transição planetária de um mundo primitivo, que é um mundo onde o mal domina, para um mundo, por exemplo, de provas e expiações, onde o mal ainda tem a maioria, mas a luz começa a crescer. Entende? É uma transição planetária. A gente tem uma transição planetária do mundo agora, que é o que nós estamos vivendo agora nesse ano 2025. De provas e expiações para o mundo regenerado. Uma transição planetária. Então, onde o mal vai diminuir e a luz vai crescer. E aí, quando terminar a transição, o início dela, né? A gente dá o início no mundo regenerado, vai ter lá 50,1% de luz, 49,9% das trevas. Terminando a regeneração. Aí vai ter uma transição planetária? Vai. Pra quê? Pro mundo ditoso, onde a luz vai dominar. Vai ser a maioria. Tem mundo ditoso, acabou. Não tem mais. A maldade é muito pequenininha. Entende? Então vai ter o quê? Alguém não vai ter xingamento, não vai ter assassinato, não vai nada. Só ficar uma fofoquinha, um negócio bem simplesinho. E depois os mundos celestes, onde acabou, não existe mais mal. 100% luz. Né? Então isso é transição. Transição planetária. Pode acontecer a transição planetária geral, dentro de um planeta inteiro, que é o que a gente está passando agora em 2025. Quer dizer, esse é o ano que eu estou gravando o vídeo, mas isso já está acontecendo
há décadas, né? Algumas obras dizem 1950, algumas outras obras de 1980, entende? Mas não é uma coisa que está acontecendo em 2025 começou, não. Já está nesse processo. Planetário, a gente tem a transição planetária às vezes local, em um ponto específico só. Entende? Então vai ter um salto evolutivo. Porque o que é a transição? Né? Vamos trazer aqui aquele conhecimento que o próprio Kardec nos traz junto com o Espírito Verdade na codificação espírita. Que eu acho que é muito fácil de entender. A gente aqui está numa escola, certo? Quando a gente está fazendo a transição, a gente está passando um ano para outro. Então a gente pode estar passando da primeira série para a segunda série, é uma transição. Da segunda série para a terceira série, é uma transição. Do prézinho para prézinho 2, é uma transição. Então a transição planetária é isso. Então a gente vai ter transição planetária em todos os planetas. Sempre quando a gente vai tendo esse salto evolutivo. Então a gente tem planetas que estão num certo nível evolutivo, e aí as coisas vão acontecendo, vai se trabalhando, tudo. Chega um certo momento onde Deus ele vai falar, ó, vamos dar esse salto evolutivo aqui. Então, resumindo, aqui não vai mais ser uma... Aqui eu digo esse planeta genérico, né? Esse planeta aqui não vai mais ser primeira série. Agora vai virar segunda série. Então vamos passar por uma transição, onde aqueles alunos da primeira série vão ter as suas últimas chances, entende? Pra tá, né, aqui estudando tudo, para passar de ano. Opa, reprovou. Perfeito. Deus é maravilhoso e vai ter escola para todos os seus filhos. Vai pegar aqui, vai mandar para outra escola que vai ser primeira série. E aqui vai vir os alunos da segunda série. Assim vai indo. Até vai ter um momento da segunda para a terceira série. Assim sucessivamente. Né? Lembrando que a Terra, está lá no vídeo da Revelação Cósmica, mas só para dar uma introduçãozinha, foi escolhido aqui para ser uma base interplanetária para facilitar a comunicação com os outras galáxias, entende? Então, a gente aqui está muito afastado. Então aqui a gente está passando por essa transição, mas tem planetas que já estão extremamente evoluídos e tudo mais, né? Então, e aí a gente nem sabe até agora o que acontece depois de chegar no mundo celeste, por exemplo, né? Então, a gente acha que o máximo hoje que a gente sabe é chegar na quinta série. Estou inventando aqui uma nomenclatura. Pô, mas peraí, mas e a sexta série, a sétima, a oitava? E o ensino médio? E a faculdade? Então a gente nem sabe ainda porque a gente olha a quinta série e fala, nossa, eu tô aqui na primeira série ainda. Na verdade a gente tá no prézinho, né? Porque é tanta coisa tão básica de espiritualidade que a gente já tinha que estar aprendendo, sabendo e avançando nos conhecimentos, e a gente ainda tá preso em algumas coisas aí, né? Tão primitivas ainda. Então na verdade a gente tá talvez no prézinho, né? Pra ir, talvez tentar ir pra primeira série. Mas então, a gente tem a transição planetária que acontece com todas as humanidades. Em todos os planetas vai acontecer isso, porque a evolução nunca para. E também, eu não vou saber aqui discorrer no detalhe, mas a gente sabe que também existe evolução de planetas. Porque não é só nós, espíritos humanos, que evoluímos. A gente sabe que também tem evolução em planeta. Vai chegar um certo momento, aí eu não vou saber entrar aqui no detalhe, mas já ouvi pessoas comentando sobre isso, que temos a evolução do planeta. Então, por exemplo, Gaia, que é o espírito deste planeta que acolhe nossos corpos físicos aqui, ele está no seu processo evolutivo também. Não sei discorrer como é que é uma evolução de um planeta, não sei, tá? Mas isso existe. Então esse espírito está evoluindo e vai chegar um momento que ele vai evoluir para outra coisa. O que é um planeta que vai evoluir mais? Não sei. O que é um planeta no nível interior de evolução? Não sei. Tá? São coisas que esse conhecimento eu ainda não tenho, tá? Mas sei que isso existe. Então é interessante a gente ver que a transição é como tudo. E faz total sentido, né? Que a gente vai pensar que Deus, que cria tudo com amor, com carinho, e todos os filhos que trabalham para todos esses planos acontecerem. A gente sabe que do processo de criação nós somos empurrados a evoluir. Todos nós. Nós não podemos ficar parados. A gente pode fazer essa evolução demorar muito devagarzinho e a gente andar só um tiquinho, tiquinho, tiquinho. Mas nós estamos sendo empurrados à evolução. E maravilha isso. Isso não é só para nós espíritos que estamos aqui como humanos, mas isso é para planetas, isso é para tudo. Né? Para quando é espírito lá nos reinos mineral, vegetal, animal, elemental, todos nós estamos trabalhando para evoluir cada vez mais. Né? Esqueci de ligá-los. Tá. Então, já vimos aqui o que é a transição planetária. Quem passa pela transição tem
E aí ele vai finalizar este capítulo explicando para nós por que Capella foi tão importante. Porque Capella é um sistema planetário onde fica a base de moradia de Jesus, Sofia, né, do Cristo. Então, ele vai gerenciar 6 planetas, né? O livro vai entrar com mais detalhes cada planeta. Deixa eu ver se eu marquei aqui na minha colinha. Lá, tem aqui, ó. Então, Jesus, né? Ele vai gerenciar Tau Ceti, Vega, Epsilon, Eridani, Próxima Centauri, Antares e Capella. São todos os planetas que Mestre Jesus governa, né? Então, por que Capella foi tão importante? Porque era justamente a base de onde Jesus habita. Então, eu não entendi bem direito, pode ser que agora eu esteja falando uma coisa errada, mas pelo que eu entendi, quando Jesus vai falar, meu mundo não é deste reino, meu mundo é de outro reino, quando ele está se referindo a esse outro reino, é Capella. Então, no terceiro livro, ele vai explicar, por exemplo, o planeta Orbun, né? Que é um planeta que fica lá em Capella, uma região onde fica todo, por exemplo, todo o ministério de governo. Tem. Mas eu não vou me adentrar muito aqui pra gente deixar para o terceiro livro. Mas só para explicar. Então Capella, então a gente fala assim, por que teve o exílio dos capelinos? Por que os capelinos têm tanta... A gente viu isso no primeiro livro, né? Que teve vários planetas que teve o exílio, né? Mas por que os capelinos são tão importantes para cá? Porque os capelinos era justamente onde ficava a base. Então lembra do primeiro vídeo? Espero que já tenha visto. Que ele vai explicar que aí foi tendo a limpeza. Teve a revolução, né? De Lúcifer, tudo. E aí começou a ter a limpeza porque aquilo estava se espalhando. Então foi, tira um planeta, tira outro. Aí os capelinos foram os últimos que foram exilados para cá. E agora nós somos o último planeta que ainda estamos exilados ainda, né? Ilhados aqui do contato espacial. Então, essa é a importância. Pelo fato de ser a base, né? E é bem interessante. O terceiro livro vai explorar um pouco isso mais. Mas não vou trazer aqui pra gente não pular etapas. Beleza. E aí, o livro vai nos explicar sobre níveis existenciais. Por quê? Porque, vamos pensar. Todos nós passamos por transição planetária. Todas as humanidades, né? Agora, vamos para pensar. Quais são esses níveis de transição? Né? O Espiritismo nos traz uma escala espírita. Né? Então aqui, ele vai dizer que vai existir humanidades e mundos astral, onde já são mundos muito mais evoluídos, mundos onde aquela humanidade já está em sintonia com Deus. Então quando o Cristo nos fala, eu sou um com Deus, porque ele já está nesse nível, ou às vezes até acima deste nível, né? Então ele já é um com Deus. A gente aqui encarnado está nesse nível? Não, nós estamos muito longe. Então a gente tem o nível astral, a gente tem o nível espiritual. Então o nível espiritual a gente já vai estar abaixo do nível astral, mas já num nível mais evoluído, onde a gente vai conseguir acessar muitos conhecimentos, muito amor, muita evolução. Ou às vezes estamos negativos, né? Mas é o mundo real. O mundo espiritual é o mundo real. Tem onde está todos os espíritos que a gente conhece nessa faixa vibratória, né? Então no plano espiritual é o que a gente sempre vê. Você vai ler uma obra espírita, por exemplo. Você vai ler uma obra umbandista que vai tratar de um Exu, que vai tratar de uma pombagira. Nível espiritual. Vai falar das energias da natureza, como os orixás. Nível espiritual. Eu desencarnei. Eu fui para um umbral, eu fui para uma colônia. Eu fui para uma colônia mais evoluída. Eu fui para uma região do umbral mais baixa. Nível espiritual. Desencarnei, mas estou zanzando aqui pela crosta da terra. Nível espiritual, né? Aí a gente vai ter o nível físico-material, que é onde a gente tá, que é estar dentro da matéria densa, que é estar com os nossos espíritos chumbados e presos dentro da matéria, não é? Então, o físico-material vai ter sempre essa característica que vai aprisionar, vai ter um nível mais restrito do que o nível espiritual, entende? Onde vai ter sempre mais essa energia mais condensada, o espírito mais condensado, preso ali dentro dessa matéria condensada. E é muito interessante, eu não conhecia isso, que é justamente os mundos paralelos. Ele não vai
explicar muito sobre isso, mas Jean Valjean vai nos dizer que tem um nível de existência chamado mundos paralelos. O que é isso? São experiências específicas e pontuais que o espírito vai passar que ele não conseguiu fazer aquilo no nível físico, por exemplo. E aí, aqui eu vou comentar aqui um exemplo, que eu não sei se é o correto, tá? Mas é a maneira que eu interpretei. Esses mundos paralelos seriam, por exemplo, o livro A Realidade de Madu, da Melissa Tobias. É um livro de ficção científica com aquela camada gostosa de espiritualidade para nós. E eu acredito, eu interpretei que é mais ou menos como isso. Na narrativa, que só para contextualizar para você que não fez a leitura da obra, Madu tá aqui na Terra, ela passa um acidente, fica em coma, o espírito dela sai do corpo, isso é uma coisa de propósito, e ela vai para uma nave que é gigantesca, que é um tamanho de um planeta, que fica entre dimensões, então ela não tem o impacto do tempo, não existe o tempo passando. Para justamente ela ser treinada, preparada para voltar para o corpo físico e fazer uma missão que é barrar o avanço do mal, porque eles querem destruir, eu não vou lembrar o que é um ovo, alguma coisa assim, que é justamente ali onde vai incubar para vir essa nova era. Então os negativos querem destruir aquilo para não acontecer, da mesma maneira que a gente viu, claro que ali, na realidade de Madu, acredito que seja uma ficção realmente, com toda uma camada espiritual, mas é uma ficção, mas como a gente viu, por exemplo, com Jesus. Né? Então, os negativos sabiam do plano da luz, porque Deus avisa, Deus trabalha assim, ele sempre avisa, ó, vai vir o Messias. Ah, tá, então vamos matar todo mundo que é de Jerusalém, todo mundo que é de Belém, vamos exterminar todas as crianças para que Jesus não tenha como encarnar, né? Então, uma coisa nesse sentido. E aí ela tá ali treinada para isso. Então, quando eu fiz essa leitura do mundo paralelo, eu entendi que é mais ou menos isso. Entende? Então, ela tá experienciando coisas específicas desse mundo paralelo para justamente trabalhar na evolução dela numa coisa pontual, que não seja uma coisa maior, como uma encarnação, entende? Que ali no livro, porque ela tinha que treinar o desapego e tinha que treinar como fazer a missão. Então eu imagino que seja uma coisa assim, né? A gente sabe que questões maiores têm que se passar pela encarnação, né? Não é este o veículo, né? E o último nível existencial que ele vai chamar é os não edificados, que são justamente mundos onde o mal é superior, onde a matéria densa é superior, não onde nós aqui a gente ainda está com a razão, tudo. É um mundo primitivo, entende? Um mundo onde só tem barbaridade e coisa animal, entende? Não tem razão, não tem lógica, não tem... Esses são os mundos não edificados. Eu acho interessante fazer a reflexão aqui da gente perceber que vai casar bem com o conhecimento de evolução espírita que vem na doutrina espírita, né? Da gradação do espírito. Mas me chama bastante atenção assim, pensar assim: quem que pode? Né? Vamos pensar. Quem que pode ser salvo? Né? Será que qualquer um pode ser salvo? Tem. Aí a gente pensa, pô, peraí, mas conhecendo Deus, como a gente conhece tão pouquinho, porque a gente infelizmente está tão longe dele, mas ele dá chance para todos os filhos. Então sim, todos podem ser salvos. Mas a gente vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar para isso, né? Beleza. Agora, vamos para pensar. A gente já acabou de ver os níveis existenciais, né? Imagina que nós estamos aqui neste nível de consciência 2025, tendo acesso à internet, tendo acesso a um mundo tecnológico, a gente tem acesso à razão, a gente tem acesso a conhecimentos de lógica, então nossa mente está mais evoluída, a gente tem acesso a um mundo com uma certa estrutura mais evoluída, né? Então a gente talvez já está vendo que não pode ter um assassinato, que é um erro. A gente está vendo, dando aqui um exemplos aqui, né? Então talvez para ficar um pouco mais fácil, uma questão mais genérica, a gente está tendo modos de viver um pouco mais evoluídos. Agora imagina que nessa transição a gente tenha pessoas que não queiram viver neste mundo mais evoluído. Ele fala assim, não quero viver num mundo que não tem assassinato, eu quero matar todo mundo. E aí Deus vai respeitar o livre-arbítrio desse irmão. Mas aí, aqui a gente está saindo da creche para ir para a primeira série. Primeira série, estou aqui inventando essa metáfora aqui, só para a gente entender. Na primeira série a gente não vai mais ter assassinato. E aí? Mas esse espírito quer porque quer. E aí Deus vai trabalhando, vai agindo.
para que ele justamente consiga superar essa questão de assassinato e tal, mas ele não quer. Deus vai fazer o quê? Vai pegá-lo e vai levá-lo num planeta que vibra com aquele nível de consciência desse irmão. Esse nível de existência do assassinato, por exemplo. Aí, dependendo do nível, olha como é que são as coisas. Aí você tá aqui, Terra, 2025, internet, Uber, restaurante com gastronomia, tal, um mundo que tinha N problemas, mas se a coisa tivesse distribuição de renda, todo mundo, tu ia viver num mundo bem, todo mundo legal, com carro, todo mundo confortável, com sua casa boa, com a sua mesa cheia e farta, sua geladeira cheia e farta. Aí tu pega esse espírito e fala assim, então, mas é que tu não tá no nível evolutivo para continuar aqui. Tu vai lá pro teu nível evolutivo. E lembrando que isso não é uma punição de Deus, que Deus não pune. Deus não premia seus filhos. Mas é o teu nível evolutivo. E aí tu vai lá para um planeta que tá lá no século 3, onde é assassinato qualquer coisa. Né, gente? Tem na história, na época de Jesus, se tu pisasse num pé de um romano, por exemplo, se ele tivesse cabreiro, ele pegava uma espada e cortava tua cabeça no meio da rua. E tá tudo certo. Tem no histórico da Bíblia pessoas sendo apedrejadas, mulheres sendo apedrejadas. Por quê? Tá louco? É normal. Tem na história romana, Coliseu, vamos todo mundo lá ver as pessoas morrendo. Gente, que absurdo. Entende? Então imagine pro espírito cair nisso. E lembrando que aqui a gente tá falando disso, mas a gente vai ter que analisar o nível de corpo. Então a gente tá no nível, a gente tá no Homo sapiens sapiens. Imagine a gente tá aqui, tem que encarnar, porque é nosso nível evolutivo, num corpo que seja Homo erectus. Imagine o nível de sofrimento para nós. Imagina tá lá num cérebro extremamente limitado. O teu cérebro físico tá te limitando. Por quê? Porque tá vibrando naquilo. Então olha a importância da gente entender onde a gente tá e fazer as escolhas. Aí você fala assim, Cris, peraí. Mas hoje, aqui em 2025, a gente não tem mais Coliseu. Né? Então olha como a gente evoluiu. E o MMA? O MMA não é o Coliseu mais moderno? É filhos de Deus, um batendo na cara do outro, um socando o outro, um chutando o outro. Mas antes tinha uma espada para cortar a cabeça. Antes jogava o leão pro leão comer. Tá, então a gente tava muito mais bárbaro. Então a gente melhorou, avançou um pouco. Pô, mas é tão pouco ainda. Jesus nos deixou 2000 anos de evolução, sem contar tantos outros mestres trabalhando para nos ajudar a evoluir. E a gente só conseguiu sair da espada para dar uma porrada na cara de alguém. Ou não dá muito mais. Né? Então eu acho interessante trazer essa reflexão para nós, para a gente justamente entender que existe o nível evolutivo de cada um, existem esses níveis existenciais, e aonde esse espírito se encaixa. Né? Então, assim, a gente está tendo oportunidade. Eu achei bem interessante. Nessa obra, Jean Valjean vai explicar por que a gente tem que passar por algumas experiências encarnados, né? Para pensar, a gente não podia trabalhar nossa evolução no plano espiritual? Por que a gente tem que estar encarnado? E aí uma resposta, que o livro não vai dar, mas uma resposta para essa pergunta a gente precisa passar por algumas coisas encarnadas, porque aqui a gente está no esquecimento. Então aqui, se a gente verdadeiramente no esquecimento, vai tomar as decisões baseadas no que a gente acredita que é o certo. É muito fácil. E às vezes tomar uma decisão correta, se eu estou enxergando lá que tem um espírito trevoso que vai me cobrar por alguma coisa. Então, vou pegar um exemplo aqui. Muito fácil, eu estou aqui encarnado, eu não tenho mediunidade de clarividência, eu falo assim, vou fazer um trabalho de amarração amorosa, porque eu quero ficar com aquela menina. Não tô vendo nada, eu quero ficar com ela, porque eu quero, é meu ego, é o que eu quero, não importa se ela tá no meu caminho ou não importa se é a vontade dela ou não, é o que eu quero. Mas você vai ter um preço caríssimo para se pagar, não se pode de forma nenhuma fazer isso. Então eu não tô vendo, eu falo, é o que eu quero. Então é porque realmente era o que eu queria. Agora, se eu tô lá no plano espiritual e falo, nossa, eu queria muito aquela menina, aí tu vê, com quem que eu vou me consorciar? Aí tu fala, não, peraí, eu não quero fazer pacto com essa entidade, não. Trevosa, não quero isso daí, não. Mas na verdade teu coração tu queria. É que tu não fez porque tu realmente não queria? Ou tu não fez porque tu viu que era? Então, uma resposta para essa pergunta é essa. Por que temos que passar pelas coisas encarnadas e não tudo no desencarne? Por conta disso. Porque aqui a gente vai realmente mostrar o que a gente estudou, o que a gente aprendeu, o que a gente evoluiu. E outra que traz neste livro que eu achei bem interessante é que Jean Valjean vai nos explicar que, lembrando, estamos numa escola. Então a gente tem que passar por aprendizados aqui, porque é o ponto que a gente tem que estar. Então,
Muita gente tá passando as coisas encarnadas porque não dá tempo de aprender lá, vai ter que aprender aqui. Então achei isso bem interessante. Entende? Bem interessante. Da mesma maneira que tu tem que ir para a escola para aprender mais, tu consegue. Por exemplo, eu quero aprender programação. Certo? Beleza, quero programar programas de computação. Eu posso pegar um livro para ler. Posso aprender a programar por livro. Eu posso ver um canal no YouTube que ensina programação. Posso. Mas em que momento que efetivamente eu vou mostrar que eu sei programar? No momento que eu efetivamente ou entro numa escola que vou passar numa prova. Então assim, o professor ensina, vai ter que programar, fazer uma função que você... Uma função de calculadora. Tu vai coletar números, fazer um processo matemático e mostrar o resultado na tela para a pessoa. Quando você efetivamente tiver que fazer aquilo e mostrar para o professor, ou quando você estiver, por exemplo, trabalhando, que tu efetivamente vai ter que mostrar aquele conhecimento em prática. É o que o Jean Valjean vai nos explicar aqui. Muitas pessoas estão aqui encarnadas passando pelo encarne neste momento de transição. Por quê? Porque essa é a última chance, para dizer, cara, tua última chance. Entende que é um conhecimento que às vezes a gente vê em evangélicos, em católicos, a última chance. É a última chance nesse momento para esse espírito, mas ele vai ter outras milhares de chances. Né? Não é uma só. Não, a gente sabe que não. A gente sabe que nós temos um caminho evolutivo para saber quantos milhões de vidas a gente já não teve. E quantos ainda mais vão ter até conseguir escapar da roda de Sansara. Mas eu achei bem interessante essa reflexão. Então por isso que tem tanta gente aqui. Por isso que, conforme você vai vivendo, eu vejo isso muito no local que eu trabalho, que claramente tu percebe um certo nível evolutivo. Então tem gente que está vibrando em querer ter porte de arma, tem gente que está vibrando em preconceito, que é um absurdo. Em 2025 tem preconceito, tem arma. Tem gente que tá brigando com coisa de guerra. Eu quero ver a guerra na Rússia, eu quero ver a guerra na Ucrânia, eu quero ver a guerra. E tem outras pessoas que estão falando, não, cara, eu quero ver no mundo de paz. O que é isso? É este nível. É o aluno já da primeira série com o aluno lá do prezinho. Mas por quê? Para esse aluno do prezinho conseguir olhar e ter essa oportunidade de falar, mas tem. Dá pra viver de um jeito diferente, né? Será que eu quero me elevar pra primeira série ou será que eu quero ficar no prezinho? Né? Então, acho bem interessante. Aí ele vai finalizar essa primeira parte falando justamente sobre a importância da gente estudar a espiritualidade, principalmente nesse momento de transição planetária. Por quê? Porque se a gente não estudar, lembra, Deus sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio até um certo ponto, né? A gente sabe que se quiser jogar uma bomba para acabar com o planeta, não vai ter livre-arbítrio, não. Por quê? Porque existe outros planejamentos muito superiores a isso. Porque se o livre-arbítrio fosse irrestrito completamente pro mal, já tinha se destruído esse planeta aqui umas 200 vezes. Né? Agora, para fazer o bem é irrestrito. Tu pode fazer o bem quanto tu quiser. Agora, o mal, ele tem um limite. Tem que ter, porque senão vira bagunça, né? Da mesma maneira que existe aqui bandido. Ele vai ser preso, mas na cadeia ele não vai fazer o que ele bem entender. Vai ter regras, vai ter limites. Né? E nós estamos aqui presos, que é a mesma coisa. Vai ter limites. Tem que ter. Então, se a gente não estudar o espiritual, principalmente num momento desse tão importante, a gente vai cair em vários problemas. A gente vai tomar decisões erradas por ignorância. Mas aí não é justo. Eu não sabia desse conhecimento. Mas tem quanto conhecimento espalhado por aí? Mas tu tem que buscar, tu tem que se abrir para esse conhecimento. Né? Então o Jean Valjean vai dar um enfoque nisso, da importância da gente estudar a espiritualidade, principalmente nesse momento. Porque não estudar neste momento pode ser definidor de próximas, vai saber quantas encarnações no mundo lá de pré-escola. Então você está aqui neste mundo que já está na primeira série, que já tem um recurso tecnológico, que já tem uma maneira de viver um pouco melhor, um pouco mais expandida, derrubando barreira de racismo, de preconceito, derrubando barreira de violência, ainda que com muita pequena nesse sentido, né? Porque nós temos um monte de guerra acontecendo no plano 2025. Mas a gente já está avançando um pouquinho em algumas pautas. E aí, tu quer viver esse mundo e trabalhar para melhorar ele? Ou tu quer viver naquele mundo lá atrás, da pré-escola? Então, justamente estudar vai nos mostrar para Deus onde a gente quer estar. A gente quer um mundo que vai estar a estudar ou um mundo que não. E vai mostrar para nós justamente qual decisão tomar. Porque a gente vai tomar a decisão. Deus vai respeitar o livre-arbítrio. Mas e aí, qual a decisão que a gente vai tomar? Que vai nos levar para onde? Né? Ele vai também falar sobre a questão de abandonar os grilhões. Ele vai dar um enfoque bem importante
de como num momento desse tão importante de transição planetária, a gente não pode ficar caindo em coisas que é do passado. Entende? Então tem muito essa questão assim, mas a tradição diz que é assim. Cara, mas faz sentido para hoje isso? Entende? Então a gente estudou no livro Vozes de Aruanda. Precisa-se de rituais, por exemplo? Não precisa mais. É tudo mental, magia é mental. Só tu pensar que tu vai criar. Entende? Tu não precisa de um ritual. Entende? Aí tem gente ainda fazendo ritual ligando a matar animais. O próprio Jesus falou, acabou o sacrifício, eu sou o sacrifício, acabou. Em 2025 tem gente fazendo ritual de matar animais. Tem religiões que toda celebração faz o ritual da Eucaristia. Estamos comendo o corpo e o sangue de Cristo. Gente, mas que isso, cara? Entende? O que vai te evoluir como pessoa? Que vai agregar a tua caminhada evolutiva? Simular que você está comendo o corpo de Jesus, bebendo o sangue de Jesus, coisa primitiva. Não faz sentido algum. Então João Valan vai nos explicar isso, a gente romper com esses grilhões de coisas do passado que não se aplicam mais. E aí a gente ter essa coragem de dar esse passo evolutivo de dizer assim, não, isso daqui, chega. Entende? Isso daqui não se aplica mais. Entende? Vamos jogar tudo fora. Não, como Jesus não jogou fora tudo que vinha. Ele disse, estou vindo atualizar, estou vindo trazer um novo. Então tem coisas que são lindas em várias religiões, mas se a gente continuar, por exemplo, com essas caixinhas de religião, eu sou católico, então eu não interajo com o umbandista, porque eu acho que o umbandista é do demônio, aí o umbandista não interage com o cara que é protestante, aí o protestante não interage com o espírita não interage com o budista. Como é que a gente vai evoluir como humanidade com todo mundo se botando na caixinha? Justamente o que Cristo quer e pede de nós agora é justamente fazer a união, a fraternidade. Tem coisas que eu não concordo de ti, beleza, mas vamos junto, qual é o nosso objetivo? Construir um mundo melhor. Então vamos seguir junto. Às vezes você vai fazer da tua forma, eu do meu, mas junto, unido, sem preconceito, sem violência, sem nada disso. Tem? E aí se a gente vai olhar a história da religião, a gente sempre vê que nas religiões sempre teve a ignorância, o nível baixo do ser humano sendo transportado para a religião. Jesus não veio trazer a igreja católica. Tem? Mas aí a gente já fez a igreja católica. E aí evolui-se, aí vem Martinho Lutero e quebra a igreja católica, trazendo, por exemplo, a Bíblia acesso a todo mundo, que era só os padres que sabiam ler. Imagine, como é que tu vai construir um mundo bacana com todo mundo analfabeto? Tá louco? Tem? Aí Martinho Lutero quebra a Bíblia e deixa a Bíblia difundida para todo mundo. Aí daqui a pouco, vamos fazer uma igreja protestante. Então tem as coisas. E aí eles vão trazendo para as religiões as suas imperfeições humanas. Então, minha religião é a verdadeira, a outra leva pro inferno. Essa religião é que eu concordo. E não, a religião é pra quê? Pra ter poder, pra ter o status. Aí você fala, não, mano. Entende? Não é esse o caminho. Então ele vai nos dizer a importância da gente quebrar esses grilhões, quebrar essas estruturas. E aqui nós estamos falando de estruturas religiosas, estamos falando de estruturas de Estado, estamos falando de estruturas da educação. Por que que um filho de um pobre na escola pública não tem o mesmo educação de um filho de rico numa escola particular? Grilhões. Tu vai ser educado para ser mão de obra. Tu vai ser educado para ter uma mente expandida, para ter um pensamento crítico, para aprender tantas coisas. Por quê? Então quebrar esses grilhões. Fala, não, vamos ter uma educação que vai fazer um ser humano completo. Não uma mão de obra. Né? E aí ele vai finalizar essa primeira parte. E aí eu finalizo aqui para depois a gente em outro vídeo seguir adiante, que já deu mais de meia hora. Ele vai falar sobre a importância do despertar. Né? Então, para a gente fazer essa quebra de paradigmas, para a gente fazer essa quebra de grilhões, para a gente quebrar coisas antigas e obsoletas, a gente tem que despertar. E faz total sentido, né, meus irmãos? Eu não posso construir um mundo novo, por exemplo, baseado e calçado no ensinamento que Jesus nos pediu de viver uma vida de amor, de união, de fraternidade, se eu tô preso lá numa religião, por exemplo, que está falando que o homem é superior à mulher. Entende? Então a gente tem Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, que pelo contexto onde ele está inserido, despertou, não, meus ensinamentos só vai ser transmitido para os homens, porque as mulheres, a mulher está ali para fazer comida e cuidar da casa e para reprodução. Bom, só isso. E aí ele percebeu que mulheres que estavam cuidando do monsteiro enquanto ele estava lá fazendo a palestra para os monges, elas ficavam escutando atrás da porta. E aí isso foi trazido a Buda. E aí quando o Buda viu isso, ele
Opa, despertei. São seres humanos também. Elas também querem despertar. E aí onde ele falou, opa, peraí, então meu ensinamento não é só pro homem, é pra mulher também. E aí onde ele começou a, não vou saber aqui discorrer certinho, mas começou a incluir as mulheres nos ensinamentos. Eu, de novo, não sei no detalhe, é uma coisa que precisa um estudo histórico, tá? Que eu não tenho agora, não pesquisei para falar isso, mas aí eu acredito que ele fez como se fosse um mosteiro só de mulheres. É ali começou a ser ensinado o budismo, né? Então olha que interessante. Como é que tu vai construir um mundo novo se tá preso ainda de que o homem é superior à mulher? Ah, pelo amor de Deus, né? Porque ele tem energia yang. Entende? A gente tem que estar junto, união. Mulher tem suas qualidades e o homem tem suas qualidades. Mulher tem seus defeitos e o homem tem seus defeitos. E é unir esses dois para os dois trabalharem juntos. E isso é para tudo. Só que dou um exemplo aqui, mas isso é para religiões, é para tudo. Não dá pra gente construir um mundo novo se continua tendo religião extremamente limitante. Entende? A gente tem que avançar, a gente tem que ir pra frente para construir um novo tempo, né? Então é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, que já deu mais de meia hora, tá bom? A gente vai continuar na parte 2, que eu vou postar na sequência desse vídeo aqui, onde na parte 2 a gente vai ver a questão dos mestres da humanidade e sobre o terceiro milênio, tá bom? Lembrando aqui um aviso mais uma vez, se você tiver acesso, se você puder, por favor, faça a leitura da obra original, para você ter contato completo com a obra. Aqui eu estou trazendo algumas reflexões que me chamaram a atenção, mas quando tu faz a leitura, você vai ter a visão completa e vai ter alguma mensagem que eu não estou trazendo aqui que vai falar com o teu coração. Então, se você tiver acesso, se você puder, por favor, faça a leitura original da obra, tá bom? Escute o audiolivro, tá? Fiquem todos com Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Até o próximo vídeo.